Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Do livro Agenda Cristã de André Luiz, através do nosso share. Jesus é sempre uma alegria grande, uma satisfação muito grande que nós temos de estar aqui na nossa casa, na FEAC, onde podemos encontrar amigos dos dois planos, onde podemos encontrar e reencontrar pessoas que comungam o mesmo ideal, que têm o mesmo objetivo, o saber, o conhecer e o vivenciar a doutrina espírita. Que durante a nossa presença, que durante a nossa atenção à exposição da noite, nós possamos receber os fluidos que o Senhor nos envia, através daqueles companheiros que estão ao nosso lado incessantemente. Dê-nos, Mestre, cada vez mais a convicção de que quanto mais obrarmos, quanto mais laborarmos em Teu nome, nós é que seremos os principais beneficiados, beneficiando aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a manter um padrão sempre de confiança, de convicção, de fé, de certeza, de modo que os problemas que são normais na vida de cada um de nós possam ser encarados como pequenos obstáculos e não como barreiras intransponíveis. Que nós possamos enfrentar a vida com coragem, com discernimento, com confiança, já que o Senhor nos ensina sempre que aqui estamos de passagem, que a verdadeira vida é o mundo espiritual. Assim, enquanto estamos com o foco e a nossa atenção na exposição da noite, os Teus mensageiros colocam em nós as mensagens da Boa Nova, as mensagens de bom caráter, de bom proceder, as orientações para as nossas situações particulares, para quando necessitarmos, aflorar no momento certo. Que nós possamos receber os fluidos que equilibrarão nosso corpo físico, perispírito e nossas emoções. Muito obrigado, Jesus amigo, por tudo aquilo que o Senhor nos dá sempre. E em Teu nome, damos início a mais uma reunião pública de segunda-feira na nossa FEAC. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós sempre fazemos um convite àqueles que estão pela primeira vez na casa. Sejam bem-vindos. Voltem mais vezes. A casa está sempre de portas abertas para o estudo, para a atividade no bem. A todos aqueles que sempre com o estudo, continuemos estudando, praticando e vivenciando cada vez mais a doutrina espírita em nossas vidas. Aos companheiros internautas que estão nos ouvindo e vendo, recebam também nosso abraço, a boa noite de todos da direção da casa, trabalhadores, e que possam também acompanhar conosco a exposição. Pedimos a todos que confiram se os seus celulares estão desligados ou pelo menos no silencioso. Vale a pena. A palestra de hoje está a cargo do nosso companheiro Falcone, com ele a nossa atenção. Testando. Irmãos, Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Temos o abraço fraterno dos companheiros espíritas
funcionando. Teste. Vê se melhorou. Criança. Teste. 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 Pausa para trocar de criança aqui. Trazemos um abraço fraterno dos companheiros da cidade de Cataguases, onde sexta-feira falamos no Centro Espírita J. Lacerda. Dos companheiros da cidade de Recreio, tivemos falando na comemoração dos 90 anos do Centro Espírita Brasil, Paz e Amor. Nós estivemos também no domingo à tarde, fazendo a palestra no Centro Espírita Nosso Lar, no município de Piraúba. E estamos aí de volta para as nossas sequências. Quem já assistiu o filme do Chico Xavier? Levanta a mão. Bom, meus parabéns. Os demais podem ir, que continua nos principais cinemas. Na noite de hoje, nós queremos conversar com vocês sobre um assunto que interessa de A a Z, se fosse feito desta maneira. Porque se fosse no alfabeto árabe ou chinês, seria de alfa a ômega, né? Seria ao contrário, no grego, é da direita para a esquerda. O nosso assunto de hoje é: por que estudar Espiritismo? Nós fizemos um roteiro para irmos acompanhando, porque como o tema é muito vasto, a gente poderia acabar falando coisas que não estavam na pauta em detrimento de pontos que são importantes. Qualquer profissional somente será bom profissional se dominar a parte do conhecimento técnico, estrutural da sua profissão. Você pode ser alguém que trabalha com seguros. Se você não entender do mundo de seguros, você não tem como atender às necessidades do cliente, não é isso? Como as necessidades da seguradora. Você pode ser ligado à polícia civil, federal, à Interpol. Se você não conhecer os quesitos da lei, você não sabe até onde a pessoa que está em infração está realmente em infração ou não. Você pode estar no departamento de vendas. Como atender a cliente? Com a roupa certa, com o modelo certo, não é isso? Quem trabalha com roupas bate o olho no corpo da mulher ou do homem e sabe que peça de roupa buscar, se é tamanho X ou tamanho Y. Se você é pintor, não de pintar o 7, porque pintar o 7 qualquer um sabe. Não precisa de aprender, a gente aprende com os maus exemplos. Mas se você é pintor, se não souber misturar as tintas, dá para pintar? Dá uma confusão danada. Assim, se nós estamos na doutrina espírita, se nós elegemos o Espiritismo como sendo o nosso roteiro seguro, a pessoa encontra com a gente na rua e pergunta: você está frequentando o centro espírita, né? E você pergunta assim: como é que sabe? Porque ontem não, semana passada, uma pessoa não mexer naquela câmera que está ali, ó. Tem um equipamento lá e outro aqui. E alguém estava sentado ali e viu que o operador da máquina, o cameraman, virou a máquina para trás, para mostrar ao público, enquanto o nosso companheiro Alexander estava falando aqui sobre o bem e o mal. E depois ele pediu, falou assim: essa fita vai ser vendida? Vai ser apresentada? Por quê? É porque a minha imagem apareceu. E se a patroa descobrir que eu estou pisando num centro espírita, vai dar desquite. E nós dissemos: se a patroa viu de casa ou não, não é isso? Já você pode chegar que o rolo de macarrão já está na mão. Mas se ela não a ver, daqui a uns dias a fita vai ser, o material vai ser colocado num DVD e será colocado para a nossa videoteca. Então eu vou procurar sentar num lugar que a câmera não me pega. Olha só, gente. E ele está aqui hoje, já está ficando vermelho com medo de eu falar quem é. Pode deixar que eu não vou falar quem é, não. Já está sentado nos cantos já.
de modo que a câmera não pega ele. A coisa é séria. Assim, seja com a patroa te perseguindo, com o patrão te perseguindo, com o patrão, né? Nós temos uma pessoa que vem na FEAC, mas fica sempre escondido também pelos cantos, porque se o local que ela trabalha, a escola que ela trabalha, descobrir que ela está vindo num centro espírita, ela é mandada embora. Isso em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Não é isso? Quando nós temos um departamento de promoção e assistência social, em que atendemos a mais de 100 famílias, e tem 2 famílias espíritas. O resto tudo são não espíritas. O espiritismo não tem propaganda, o espiritismo não é contra religião nenhuma, respeita o ponto de vista de cada religião, de cada religioso, embora às vezes não concordamos com a atitude dessa ou daquela pessoa em particular. Por que estudar espiritismo, então? Se nós estamos, como eu disse, elegendo o espiritismo como sendo o nosso roteiro seguro, como sendo a nossa escola de aprendizagem e evolução, precisamos saber o que é espiritismo. Senão, voltamos a ela. A pessoa fala, você está mexendo com essas coisas de espiritismo, que é mexendo com o espiritismo. Como é que você sabe? Eu estava em casa na internet, não tinha nada o que fazer, o Falcone falou no rádio e eu resolvi clicar www.feac.org. E quando a câmera mexeu, quem que eu vi? Você. Realmente, eu estou frequentando a FEAC já faz algum tempo. E me diga, o que é espiritismo? Aí dá um nó no gurgumilho, como diz o outro, né? Até o pomo de Adão vira do lado do avesso e diz, espiritismo, espiritismo. Espiritismo, todo mundo sabe o que é espiritismo. Pois é, mas o que é? Você que está estudando lá, o que é esse negócio de espiritismo? Espiritismo. Espiritismo é doutrina dos espíritos. E a pessoa fica engasgada e muda de assunto, fala do jogo do Flamengo de ontem, do Cruzeiro de amanhã, e sai pela tangente. Por quê? A maioria de nós frequentamos a doutrina espírita para receber benefícios, mas poucos são aqueles que estudam. E olha que na FEAC nós temos quantos grupos de estudos? 2 patinhos na lagoa. 22 grupos de estudos. Fernanda, arruma pincel para mim, fazendo um favor. Devem ter levado lá para dentro. 22 grupos de estudos. Por que estudar espiritismo? Porque se eu não estudo espiritismo, eu vou me fiar, eu vou me basear apenas naquilo que o expositor espírita fala. E eu já disse várias vezes, a reunião pública não é uma reunião de formação, é uma reunião de informação. Quem é que recebe o título, o grau de bacharel em direito, de economista, de medicina, de professor, disso, daquilo, se não cursar uma faculdade, uma universidade, bater o bumbum na carteira e, como se dizia antigamente, queimar pestanas, tem que fazer provas, trabalhos e uma série de outros procedimentos, nota mínima, para que possa, sim, ser graduado, poder fazer o juramento lá no dia da formatura e receber do diretor, do reitor, a graduação correspondente. O Espiritismo é uma escola, onde nós estamos sempre aprendendo. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. É uma das criaturas mais inteligentes que já pisou no planeta Terra. Se você discorda, estuda a obra dele. Você vai assustar. Este homem fez em 14 anos o que muitos de nós não faremos em 14 reencarnações. É assustador. É um espírito que já está num grau de evolução diferente da minha, provavelmente diferente da sua, diferente da nossa. É alguém que já traz de outras reencarnações o compromisso de trabalhar nos caminhos da luz. E nós sabemos vários momentos de reencarnações anteriores ao dia 3 de outubro de 1804,
onde ele deixou o seu nome inscrito nas páginas da história. E o Espiritismo vem dar verdade àquilo que Jesus falou e que está em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maioria das religiões que se dizem cristãs, sem nenhuma crítica, basta ligar o canal de televisão ou ir a um dos cultos, muitas delas falam mais no demônio e em Satanás do que em Deus. Muitas delas, para justificar o pagamento mensal de um dízimo, fica parecendo que Deus é pobre. E quanto mais você pagar o dízimo, mais favores você vai ter de Deus. Eu estou falando mal de alguma religião? Não, estou citando fatos. Se eu disser que a Concer cobra pedágio daqui para o Rio de Janeiro, temos que pagar 3 pedágios, eu estou falando mal dessa empresa? Estou falando um fato que é real. Pega o carro que você vê. Se você for de ônibus, você vai ver o ônibus parar 3 vezes, entrar numa fila para poder conseguir ultrapassar a quilometragem. Assim, nós vamos ver que enquanto o Espiritismo liberta você do medo, do pavor, mostra que o demônio, que o Satanás, se existisse, existe dentro da sua, da minha, da nossa consciência. A tal doutrina dos anjos decaídos significa, se formos dar valor a ela, que Deus não é perfeito. Como é que Deus criou uma turma lá? Que ele já sabia que foram criados, sei lá, na lua minguante, na lua nova, num ano bissexto. E o povo revoltou contra ele e resolveu pôr fogo no planeta Terra. Gente, isso é história da carochinha. Mas eu conto sempre que as minhas 2 avós foram exemplos para mim. A mãe do meu pai, se entrasse beija-flor, janela dentro, para ela era uma festa. Opa, sorte, beija-flor. A mãe da minha mãe, se aparecesse um beija-flor dentro de casa, ela saía de vassourada no beija-flor e punha ele para fora de qualquer jeito, que aquilo era símbolo do demo, do mal. Padrão de crenças. Cada uma acreditava numa coisa. E você? Se você começar a acreditar e dar força a coisas que não existem na realidade, mas que existem na sua mente, minha avó dizia, a cisma mata. Se você cismar que fulano está olhando para você com o canto do olho, toda vez que você olhar para ele com o canto do seu olho, você vai achar que é ele que está te olhando com o canto do olho. Quando nós começamos a estudar Espiritismo, e tomamos conhecimento com a lei de ação e reação, se o Fernando Emílio acredita na lei da gravidade ou não, se ele soltar esse pincel atômico aqui, ele vai cair. Da mesma forma, se você acredita ou não na lei da reencarnação, e Allan Kardec conta que no princípio ele não acreditava na reencarnação, ele foi convencido pelos fatos. William Crookes, um dos homens mais cultos da Grã-Bretanha, naquela época, dizia, contra fatos não há argumentos. Se você acreditar que o sol vai nascer amanhã pela manhã ou não, o sol está nem aí para você. Na hora prazível, ele vai aparecer na linha do horizonte. Pode até nem aparecer, porque as nuvens vão estar tampando, toldando o sol. Mas pega um aviãozinho, passa para cima das nuvens. Aí ele lá. E você sente a claridade aqui embaixo. Você sente o calor, mesmo através das nuvens. Assim, estudar Espiritismo é estudar a nossa história. E quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, libertará de quê? Você está preso? Você está presa? Você está presa? Não. Nós não estamos, graças a Deus, com o nosso nome no SPC, no Serasa, né? A não ser que estejamos enfrentando um momento de crise, ou com o nosso nome aí na contravenção penal, procurado. Lembra aquele símbolo de faroeste, Juliano Gemma? Punha aquele cartaz assim, escrito embaixo, procurado, $10.000, $5.000. Libertar de quê, então? Da Interpol? Da Federal? Da Civil? Da Militar?
Não. Libertar de você mesmo. Libertar você dos vícios de ontem. Existe uma ordem muito respeitável na Terra, embora vários dos seus membros estão fazendo tudo para desmoralizá-la, em vários pontos do planeta, chamada a Ordem dos Pedreiros, ou a Ordem da Maçonaria. E lá reza nos códigos da maçonaria que para ser maçom é necessário ser livre e de bons costumes. E que o maçom deverá erguer templos a virtudes e cavar masmorra aos vícios. Mas peraí, maçonaria então é religião? Não, mas para ser maçom é necessário crer em Deus. E na loja maçônica As Nove Irmãs, em 1783, Voltaire foi empossado no Conselho de Kadosh, recebeu o título máximo, recebeu o grau 33, e ele tinha que fazer um discurso. Era um momento de festa, as lojas maçônicas de Paris, da região, todas convocadas. O maior templo que havia em Paris na pré-revolução francesa. E Voltaire, com mais de 80 anos, sobe a posição no Oriente do primeiro orador e começa o seu discurso dizendo: eu não creio em Deus. Se uma bomba caído dentro da loja maçônica, causaria menos revolução. Os irmãos se olharam. Este homem está sendo empossado no grau máximo da maçonaria e está renegando o ponto básico, a crença em Deus. Ele olha para o lado, para o outro e diz: eu não creio no Deus que os homens inventaram, que os homens fizeram. Eu creio no Deus, grande arquiteto do universo, que fez os homens e que está sendo cada vez mais esquecido dentro e fora da nossa ordem. O Espiritismo vem abrir os nossos horizontes e dizer que você pode, eu posso, nós podemos e devemos ser livres e de bons costumes. E devemos, no templo da nossa alma, erigir colunas às virtudes e masmorras aos vícios. O Espírito de Verdade vai dizer a Allan Kardec que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faça para vencer, para domar as suas tendências inferiores. Qual o esforço que o Fernando Emílio tem que fazer para ficar em abstinência de ópio? Nenhuma. Nessa encarnação ele não traz nem criou as matrizes da dependência dos produtos opiáceos, da papoula. Qual o esforço que você faz para enfrentar ou afastar-se da alcoolofilia, do alcoolismo, do tabagismo, da cannabis sativa, da cocaína, da fofoca, do jogo, da maledicência? Para quem nessa encarnação não abriu espaço para estas realidades, o esforço é mínimo, é zero. Mas e para quem, por essa ou por aquela contingência, se permitiu experiências nefastas neste ambiente? Muitas vezes consegue, pelo esforço próprio, vencer e domar a tendência inferior. Mas, às vezes, necessita de procurar determinado profissional de saúde, recursos da terapia conveniente, recursos do internamento para este ou aquele quadro, o apoio e ajuda da religião, a laborterapia. Mas o autoconhecimento é importante. Muitos vão precisar dos grupos, vamos precisar dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, dos comedores compulsivos anônimos, dos chocolatras anônimos, do MADA. Agora está sendo formado um grupo para trazer para Juiz de Fora
uma das primeiras cidades do Brasil a montarmos um RADA, Homens que Amam Demais Anônimos. Muitas vezes é necessário. Por quê? Como diz Allan Kardec, quebrar uma vara qualquer criança quebra. Quebrar 2 varas qualquer adulto quebra. Mas quebrar um feixe de varas, como são estes grupos de ajuda, fica mais difícil. A informação espírita está cada vez mais fácil. Entra na internet e digita Allan Kardec, Espiritismo, Chico Xavier. Eu fiz a palestra nesse final de semana, as palestras, e disse, para o Espiritismo não existe na Santa, mas coincidentemente nós estamos tendo para os espíritas uma semana santificada. A televisão falou de Chico Xavier a semana inteira. Sexta-feira da semana anterior, foi montado um Globo Repórter com 5 módulos, 5 pedaços. Mas na última hora só foram apresentados 3, porque houve um assunto mais importante para divulgar do que o trabalho de Chico Xavier. O Pedro Bial com as crianças dele precisavam de espaço. O Alexander, que falou aqui para nós a semana passada, deu uma entrevista de mais de 4 minutos, apareceu 30 segundos. Saíram cortando tudo, o pacote condensando, porque era mais importante mostrar ao Brasil aquelas coisas maravilhosas que estão acontecendo com aquelas criaturas mais equilibradas, irmãs de vocês, irmãs minhas, irmãs nossas, que estão mostrando como é viver em sociedade com dignidade, orientadas pelo mentor Pedro Bial. A gente concorda na marra, aceita, mas não tem como concordar. Assim, é fácil estudar espiritismo através de CDs, DVDs, fitas, livros, documentários. Domingo à tarde, há um espaço na televisão onde estamos recebendo Divaldo, Raul e outros expositores na nossa casa. E nós temos aí, além do trabalho hercúleo deste homem extraordinário que foi Allan Kardec, o trabalho do médium das Minas Gerais, o mineiro do século, o santo dos nossos dias, como é chamado, o Cândido Francisco Xavier. 100 anos. A semana que vem, vários companheiros da FEAC estaremos em Brasília, quinta, sexta, sábado e domingo, participando do Congresso Internacional dedicado a Chico Xavier. Gente do Brasil inteiro. João Paulo foi fazer a inscrição dele, não achou mais. No salão do auditório Ulisses Guimarães, que é o maior auditório de Brasília, não tinha mais vaga. Ele conseguiu fazer a inscrição dele num auditório auxiliar. Vai assistir pelo telão. O importante é estar lá, respirando aquele clima, participando, aprendendo, vibrando. E vocês prestem atenção, porque, Marquinhos, passa para mim fazendo favor, a TV SEI vai transmitir de graça na casa de vocês. Internautas, estou aqui ou estou lá, não sei onde é que eu estou, né? Internautas, anotem aí, o Marquinhos vai colocar aqui no quadro o site para nós. A TV SEI vai transmitir, nós vamos arrancar para Brasília, enfrentar Porto, aquele negócio sobe, desce, balança, treme, né? E vamos lá, e vocês tranquilos em casa, vão poder ver, acompanhar de fio a pavio. E a TV SEI está negociando para ver se o congresso do final do ano na Espanha também deverá ser transmitido online, ao vivo, para todo o planeta Terra. Não é possível estudarmos Espiritismo sem estudarmos Allan Kardec, sem estudarmos Ivone do Amaral Pereira, sem estudarmos Francisco Cândido Xavier, sem estudarmos José Raul Teixeira, sem estudarmos Divaldo Pereira Franco e tantos outros companheiros que seria impossível. Olha lá, www.tvsei.com. Vira a câmera para lá para poder filmar. Naquele site que está ali, vocês vão poder, a qualquer hora do dia ou da noite, clicou lá, tem palestras, tem cursos, tem apostilas, tem livros. Nós já estamos com mais de 500 sites em língua portuguesa, com bom material,
com excelente material. Olha lá, ó, www.tvsei.com. Eu não gosto de ler. Escuta. Eu não gosto de palestra. Leia. Não é isso? Assim, Kardec, com sua impressionante visão prospectiva, ele tinha uma visão para o futuro extraordinária. Ele disse: o espiritismo somente será espiritismo se for estudado. Senão, o que acontece? Eu leio, passo para ele, ele passa para ele, que passa para ela, que passa para ela. Vocês conhecem aquela brincadeira que a gente faz com criança de telefone sem fio? A gente fala com a criança assim: meu pai falou com meu primo para ir na casa da minha avó e comprar ovos de Páscoa. Pronto. Ele vai contar para o outro. Dá a volta, quando chega do lado de cá, Papai Noel está no meio, Adolfo Hitler está no meio, Calígula está no meio, já não tem mais nada daquilo que foi falado no início. Quem conta um conto, aumenta um ponto, mas a unidade da doutrina espírita apresentada no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese, no Obras Póstumas, nos 12, 14 anos da Revista Espírita, quem lê aquilo, quem medita, quem reflete, quem abre os horizontes da mente no que Emmanuel ensina, no que Dr. Bezerra de Menezes ensina, no que Camille Flammarion, César, no que William Crookes ensina, no que Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, ele era espírita, coloca na sua obra História do Espiritismo, que é extraordinário, um livro pouco lido. Kardec dizia: é necessário e é importante que cada cidade tenha pequenos núcleos espíritas espalhados pelos bairros, a termos no centro da cidade uma catedral espírita. E nós vamos ver que Juiz de Fora, com seus já mais de 600 mil habitantes, nós estamos com mais de 72 centros espíritas ligados à nossa AME, Aliança Municipal Espírita. Espalhados pelos bairros da cidade, abrindo as suas portas de maneira despretensiosa, mas honesta, apresentando a doutrina espírita como realmente ela é, e não do jeito que eu acho, que ele acha, que ela acha, que o outro acha. O Espiritismo tem uma unidade que somente será alcançada através do estudo, da disciplina, da prática, da vivência. Alguém entra no Exército Brasileiro, num quartel no Rio Grande do Sul, e lá faz o curso de cabo, de sargento, e é transferido para um quartel de Pernambuco, ou para um quartel de Corumbá, Mato Grosso, ou para um quartel de Ariquemes, lá em cima em Rondônia, no Acre, no Amapá, ou em qualquer outro lugar. Cada quartel do Exército Brasileiro é regido de uma maneira diferente? Não. Existe nas Forças Armadas uma disciplina, uma metodologia. Ele vai encontrar em qualquer quartel do Exército Brasileiro a mesma hierarquia, a mesma sequência de patentes, o mesmo tempo necessário para que ele possa ir graduando-se. Na doutrina espírita, existem patentes? Existe graduação? Sim, moral. E não é externa. O Fernando já é capitão do espiritismo. Não é isso? E o Paulo Lomba? É primeiro-tenente. No final do ano ele vai ser promovido a capitão. É isso? E a Maria Tereza? A Maria Tereza já é coronel, meu filho. Poderosa. Não é assim. Essa patente, essa evolução é individual, é interna. Não tem que tatuar nada no corpo, não tem que usar estrelinha aqui ou acolá, não receber continência ou qualquer tipo de ovação. Basta lembrar que os homens e mulheres que mais dedicaram à doutrina espírita eram e são pessoas de uma simplicidade muito grande. Continua Kardec no seu projeto de 1868. Os cursos da doutrina espírita
terão a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar e de viver as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns, de profitentes, de pessoas que vivenciam o evangelho conforme nos é apresentado por Jesus. Assim, nós precisamos de estar neste ponto de alerta. Se não ficarmos vigilantes neste sentido, veremos como em diversas outras religiões, divergências, distorções, interpretações, personalismo. E dessa forma, o Espiritismo deixará de ser a doutrina dos Espíritos para ser a doutrina das Marias, dos Pedros, dos Joãos, das Terezas, dos Armandos, dos Fernandos ou de qualquer outra situação. O Espiritismo não é meu, não é seu, é de todos nós. O centro espírita não tem dono. Ah, não tem dono, mas fica repetindo as mesmas pessoas na presidência. Por que não aparecem outros para pegar o boi pelo chifre? Eu conto. Quando José Raul Teixeira fez a palestra e inaugurou o 2º andar da FEAC, todo mundo foi embora. E eu sou vassourinha, eu sou um dos primeiros a chegar e o último a sair ou dos últimos a sair. Todo mundo foi saindo, foi embora, o Raul foi, e eu comecei a fechar o salão. Eu fui embora com o Raul, onde ele ia ficar hospedado, e quando eu fechei a última janela, foi aquela ali. Eu olhei para o salão, olha o que eu falei em voz alta, não tinha ninguém aqui encarnado. E eu disse, já posso morrer. Eu que não quero morrer nem na outra encarnação, não quero desencarnar nem na outra encarnação. Olhei para o salão e disse, já posso desencarnar. A FEAC está pronta, está construída. Virei e fechei a janela. O povo quer ser médium. Ah, vocês não sabem o que é ser médium. Quando eu fechei a janela, eu senti que o salão tinha mais gente. Eu não estava sozinho. Aí eu virei devagarzinho. Quando eu virei devagarzinho, tinham muitos espíritos aqui dentro. E Mateus em pé atrás de mim, uns 2 metros, e perguntou para mim assim, o que o senhor vai falar? Eu pensei, ai, vem puxão de orelha. Eu falei, não falei nada. Não falou. Nós ouvimos. O que você acabou de falar? Eu disse que eu já posso desencarnar. A FEAC está construída, missão cumprida. Ele falou, meu filho, você não sabe de nada. É muito mais fácil erigir um centro espírita do que dirigir um centro espírita. E foram a partir daí que os nossos desafios começaram a multiplicar. E quando nós achamos que estava tudo bem, o tamborete de 3 pés, o mundo espiritual veio e arrancou um pé e levou embora. E era o pé que segurava, em muitos aspectos, coisa que ele não segurava e eu não segurava. Levaram a casa. E quando todo mundo achou que a FEAC ia acabar, que o centro do Cascatinha ia desencarnar, nós viramos uma fênix. Distribuímos as tarefas que ela fazia, assumimos algumas, e a coisa multiplicou. Dobramos o Natal, multiplicamos o serviço assistencial, a festa junina cresceu de tamanho, as tarefas assistenciais da casa multiplicaram e construímos o 3º andar. E estamos precisando das ajudas dos políticos para poder invadir aqui o espaço da Telemar. Né? Invadir uma fazenda aqui em Goianá. Só porque 4 mil alqueires sem fazer nada. Eles não estão fazendo nada com esse pedacinho aqui. Não dá um jeito da gente ir lá e medir assim. Né? Vê lá na Câmara que o pessoal lá, como é que a gente faz. Nós não estamos segurando mais de vontade de invadir aquilo ali. Ó. Depois que fincar a coluna, pinhão de concreto, quero ver como é que arranca. Depois dá na porta. Movimento dos médiuns sem teto. Pronto, acabou. Vai ficar bom. Olha só. Movimento dos médiuns sem teto. MMST. Menino, ficou, gostei. Se você topar ser presidente, nós fundamos ainda hoje, ó.
Pronto, já está tudo começado. Deus existe. Assim, se nós estudarmos, nós seremos melhores. Homens civis, militares, religiosos, mulheres de todo e qualquer compromisso social. Cabe aos espíritas responsáveis pelo movimento espírita abrir espaço nas casas espíritas para que os grupos de estudo se multipliquem. E cabe a nós, que estamos com a tarefa de exposição doutrinária, lembrar a vocês a importância de estar num grupo de espíritas. Paulo Bracher, filho do nosso saudoso Valdemar Bracher, se você tiver que escolher entre frequentar uma reunião pública na FEAC ou frequentar um grupo de estudos, vamos ter um exemplo que o seu tempo está muito exíguo e você não tem como vir 2 vezes por semana na FEAC. Falcone, eu vou ter que decidir. Ou eu frequento um grupo de estudos, ou eu frequento uma reunião pública. Não pense até 3. A opção é frequentar um grupo de estudos. Porque no grupo de estudos você pode perguntar, concordar, debater, confirmar, refutar, você pode participar. Neste momento, se o Paulo levantar a mão para fazer uma pergunta, eu posso responder por educação. Mas se nós abrirmos espaço, daqui a pouco o Joaquim Teixeira levanta o dedo lá, daqui a pouco o outro levanta e tira toda a estrutura da reunião pública. Nós tivemos, alguns dias atrás, 2 pessoas aqui na frente que começaram a ajudar o orador a falar o dia que o Pacini veio, vocês viram? E começaram. O Pacini falava e ela concordava, o Pacini falava e ela refutava. E no final das contas eu tive que fazer um gestinho, menos. Um amigo nosso de outra cidade, no Canadá, em Montreal, me mandou um e-mail no outro dia. Falcone, quem é que estava perturbando a reunião ontem? Porque ainda estava no tempo que era só áudio. Eu disse, 2 irmãs nossas, muito fraternas, querendo ajudar o Pacini, que tem pouca cultura. Eu sei que elas estavam com todas as boas intenções, mas dizem os nossos irmãos católicos que de boa intenção o inferno está cheio. Se é que o inferno existe. Não é isso? E se existir é temporário, não é portão lacrado que joga lá dentro e não tem como ir mais. A coisa é séria. Agora, e no grupo de estudos? Você pode dizer, me desculpa, mas eu não concordo com isso. Apresenta o seu argumento. Também não é tirar a espada da cintura e falar assim, eu não concordo, e quem falar alguma coisa eu espeto no coração. Tem. Nós estamos numa doutrina de argumentação. Aqui ninguém vai aceitar que o copo é azul ou branco porque fulano ou beltrano falou. É a doutrina do bom senso, da fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Ah, Falcone, mas eu tenho tanta dificuldade para estudar. A minha memória é tão curtinha. Nós tivemos um companheiro na casa que chamava-se... Marido da Baixinha, como é que ele chamava, gente? Dario. O Dario dizia, eu venho nos grupos de estudos, mas se alguém me fizer uma pergunta, eu não volto mais. Ah, por que, Dario? De uma vez, ó, eu venho no grupo de estudo, mas não me pergunta nada, não. Porque eu sei para mim. Eu sei para mim. Falei, como é que é isso? Eu leio, ele dizia para mim, Falcone, eu leio e entendo. Mas se alguém perguntar, confunde tudo. E eu disse para ele assim, pode ficar tranquilo e continue frequentando. Porque perguntaram para Santo Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, perguntaram para ele o seguinte, certa vez, quem é Deus? Não é que não, o que é Deus? Ele era um dos homens mais esclarecidos do cristianismo naquela época. E olha a resposta que ele deu. Se ninguém me pergunta o que é Deus, eu sei. Mas se alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei explicar. Sei para mim. O Dario falou, Santo Agostinho disse isso. Eu disse. Então eu não sou burro sozinho, não. Eu falei, não. Tem um apóstolo na televisão aí, apóstolo Valdemiro. Ele chama os outros de orelhudo. Não é só você que é orelhudo, não, meu filho. Ele ficou rindo a beça. Daí uns anos, o Dario desencarnou.
Certa vez eu fui participar, levada por Mateus, num grupo de estudos no mundo espiritual. Quem estava dirigindo o grupo de estudos? Dario. Eu olhei para ele e falei com ele, orelhudo, o que você está fazendo aí? Ah, meu filho, estou dirigindo aqui, quem dirige o grupo de estudos sou eu. Deve de ser uma porcaria esse grupo de estudo, né, Dario? Eu tinha liberdade com ele, como ainda tem. Ele disse, não, é um dos melhores que tem na FEAC, no plano espiritual. Mas você falou que não sabia. Ah, quando eu passei por lá de cá, me deram uns passos e abriram a minha cabeça. Meu filho, eu hoje sei de frente para trás, de trás para frente. Eu falei, viu? Por que você sabe de frente para trás, de trás para frente? Porque havia estudo. Ele achava que não estava valendo quase nada. Foi só abrir a parte da memória dele, o homem estava dirigindo o grupo de estudos. O nosso amigo João Paulo estava dizendo que em 2004 ele estava em Belo Horizonte fazendo cursinho para prestar vestibular para direito. E ele estava tendo dificuldade, com vontade de parar, a matéria não entrava na cabeça dele, ele já estava procurando quem inventou o direito para mandar matar. E um dia ele ouviu, estava sentado na primeira fila, ele começou a ouvir um toque, 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 toque. E o barulho incomodou ele. E o professor não estava nem aí. O toque, 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 toque continuava. Quando deu um intervalo, o toque, toque, o professor saiu da sala, o toque, toque continuava. Ele que não é curioso, dizem que mulher é que é curiosa, né? Homem não é curioso. Homem tem curiosidade, é diferente. Levantou da primeira fila e a sala grande, ele foi lá atrás ver que raio de toque, toque que era aquele. Tá? Encontrou um jovem de nome Francisco, mais ou menos da idade dele, uma bengala branca de lado, um estilete na mão, furando folha de papel. E ele virou para o cara e falou, o que você está fazendo? Ele disse, eu sou cego, eu estou escrevendo em braille. O professor está falando, o que você vai fazer vestibular para quê? Direito. Como é que você vai fazer vestibular para direito, se direito é tudo ler? Código Civil, Código Penal, Código... Ele falou, eu sou cego, mas não sou burro. Aí virou a folha, e do Pedro Paulo que olhou aquele monte de bolinha espetada na folha, não entendeu nada, não sabia se estava de cabeça para baixo, de lado. A partir daquele dia, como se diz em bom português, criou vergonha na cara, estudou e passou no vestibular. Ele estava reclamando que estava muito difícil estudar direito. E tinha um cego, deficiente visual. Nós tivemos na FEAC, cadê a Lina? Lina, está no passe? A Lina que fazia plantão com ela. Uma deficiente visual que foi plantonista do SOS Preces durante mais de 5 anos. Como é que ela chama, Lina? Hein? Regina, mora aqui no Dom Bosco. Quem passa pelo Dom Bosco, de vez em quando, vê a Regina batendo a bengala no chão. Anda sozinha para tudo quanto é lado. Ela pegou algumas mensagens do Vida Feliz, escreveu em braille e usava. Trabalhou no SOS Preces. E quantos companheiros a gente chama? Fulano, faz o curso. Beltrano. Ah, quem sou eu, Falcone? Então, meus queridos, está na hora da gente pensar. Vamos aproveitar os benefícios que nós temos, que a gente não sabe o que vem na próxima encadernação. Dá que na lei de ação e reação a gente apronta e vem sem a visão, vem sem isso, sem aquilo. Como é que nós ficamos? Estudar é ir à procura da verdade. Quanto mais você estuda sobre qualquer assunto, aprenda uma segunda língua. O francês, o inglês, o italiano, o espanhol, o russo, o árabe. A Ana Elisa, trabalhadora da nossa casa durante muitos anos, o esposo dela é comandante da Gol. E ele pediu licença na companhia e ficou 15 dias fora do Brasil. Uma semana ele ficou em Beijing, capital da China, foi fazer provas para ser piloto da frota chinesa. E na semana seguinte, ele foi para Dubai fazer provas para ser piloto da frota aérea de Dubai. É frota, avião, é frota? É frota, né? É um tal de sinônimo, antônimo, não sei das quantas, e tem que ter cuidado. Não faz igual a Lina. Um dia a Lina pegou o microfone aqui e disse, nós queremos saudar os nossos irmãos nautas que estão acompanhando. Ela já foi logo por hiperespaço, em vez de internauta. Então, agora, quando eu falo algumas coisas, eu pergunto para confirmar, para não repetir. Sabe como é que é, né? A Lina ninguém prende, mas se eu falar bobagem aqui, eles me prendem. Onde é que eu estava mesmo? Ah, ele foi para Dubai. E, gente, ele passou nas duas.
E viu lá que para a carreira dele, Dubai correspondia mais. E a Anelisa ligou choramingando, Falcone, como é que eu vou fazer? Nós vamos embora para Dubai. Eu disse, que bom. Minha filha não vai ser criada no clima do Brasil. Eu disse, ótimo, Dubai também o clima é bom. Não, mas ela vai para uma escola aprender a falar e ler inglês e árabe. Eu falei, você já pensou? Aquela coisinha, aquele catatauzinho daquele tamanhozinho, quando tiver com 10 anos, vai chegar numa loja árabe e vai... que é tudo lá. Vai chegar no aeroporto de Nova York e vai falar inglês melhor do que o pai e a mãe. E você está reclamando de quê? Vamos fazer assim, tira o espírito dela, põe no meu corpo, tira o meu espírito, põe lá que eu quero ficar lá para poder aprender. Você é cidadã do mundo. Eu que nasci em New York, estou em Dutra City, hoje estou em Juiz de Fora. Aquela menininha daqui a pouco, imagina só. Meus queridos, vamos tomar juízo. A meta do estudante deve ser o quê? Aprender a enxergar com seus próprios olhos. Você entra na sala, o professor é Deus. E ele escreve uma fórmula no quadro que você não sabe se está de frente para trás ou de trás para frente. E ele começa a explicar. Passo a passo. Passo a passo. O ciclo de Kepler cresce. Gente, quem já estudou aquilo, dá vontade de pôr na cadeia quem inventou aquilo. E na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando você termina o ano, tem que saber aquilo na ponta da língua. O professor David Viçosa é uma das maiores autoridades do assunto no planeta Terra. O seu Valdemar Bracher era um homem tão avançado no mundo da química que ele desenvolveu uma tabela periódica própria dele. E ele provava por A mais B que, em vários aspectos, a tabela periódica dele era mais correta do que a tabela periódica adotada nas escolas. Como é que pode isso? Então, o professor é Deus. E você aprende a ler, a enxergar, a trabalhar com aqueles valores pelos olhos, pela boca do professor. Quanto mais você estuda, você vai pegando liberdade. Não tem a música? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É a liberdade do conhecimento. Você é dono do seu destino. Se o destino existisse, aquilo que é destino, o programa reencarnatório está nas suas mãos. Eu digo, e às vezes escandaliza a pessoa, a mãe chega e fala, Falcone, eu liguei para o SOS Preces, quero agradecer. Graças a Deus, minha filha passou no vestibular. Graças a Deus, meu filho passou no concurso. Eu digo, Deus não tem nada a ver com isso. Mas por quê, Falcone? Você não é espírita? Você não é cristão? Eu sou. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Graças a Deus, passariam todos os alunos que mereciam passar. E muitos talvez estudaram mais do que o seu filho, do que a sua filha, e não passaram. Porque na hora deu branco, deu preto, deu azul, deu roxo, sei lá o que aconteceu, ficaram nervosos, chegaram atrasados. Então, não é graças a Deus, é graças ao esforço da pessoa. Ninguém está aqui hoje graças a Deus. Estamos aqui graças a nós, com a ajuda de todo esse manancial de recursos que este Deus, não o que nós criamos, mas o que, como dizia Voltaire, abre para nós. Assim, estudar espiritismo é necessário saber. E a FEAC tem, como eu disse, 22 grupos de estudos. É muito comum quando a pessoa pega o verso da mensagem, a semana passada e hoje eu usei papel reciclado. Quem tiver papel reciclado, eu vou mostrar aqui, ó. Economizar papel é economizar árvore. Nós pedimos a 3 xeroques na cidade que nos mandam, vão separando o papel. Quem tiver papel usado em casa com um lado em branco, traga para a FEAC. A gente usa na evangelização da criança, do jovem, nos trabalhos diversos, em impressos internos. Por ser fundação, nós temos que mandar uma papelada para a promotoria de fundação, para Belo Horizonte, para Brasília, que dá até medo. E tudo tem que ser arquivado. A cópia que vai para eles, põe no chão para mim aqui, fazendo favor. A cópia que vai para eles é papel novo. A que fica nos nossos arquivos é tudo papel reciclado. Então, quem tiver, junta, traz, pode me entregar, que será bem utilizado. Então, nós estamos trabalhando no objetivo de quê?
de abrir, quando a pessoa, eu estava falando, quando a pessoa pega a mensagem e vira, estão lá os 22 grupos de estudos. E várias pessoas me perguntam, Falcone, quantos grupos de estudos? Que dia que é a reunião de cura? Eu digo, temos 22. Como é que é? Mateus Fraga, o mentor espiritual da casa, diz o seguinte, não adianta, se você está com um tumor, se você está com um problema de articular, muscular, orgânico, o espírito, o médium vir, passar a mão e tirar o problema orgânico. O corpo vai apodrecer mais cedo ou mais tarde no cemitério. A morte biológica vai acontecer. Agora, se você traz na alma, na consciência, no pensamento, um vício, um comportamento equivocado, atitudes e dependências inconvenientes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do vício, do homem velho, da mulher velha. Vai transformar você ou vai te ajudar você a se transformar de um instrumento desafinado num instrumento afinado. De uma orquestra bagunçada numa orquestra organizada. Por isso, temos ambiente, temos salas, temos dependências, temos expositores, tem vários grupos que é o próprio grupo estuda. Essa senhora chegou aqui, como é que é o seu nome? A Sueli falou, Falcone, veio se apresentar. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Vim para Juiz de Fora, sou amiga do Plínio Linhares, que é um amigo nosso também. E eu vim para a FEAC, ele me recomendou, eu quero trabalho. Eu disse para ela, seja bem-vindo. Nós temos reunião de segunda a... Aí eu lembrei que fechou o círculo, de segunda a segunda, porque o único dia da semana que nós não tínhamos reunião era domingo. E ontem aconteceu a segunda grupo de estudos, a segunda reunião do grupo de estudos da obra de André Luiz em forma de radionovela. Quem veio ontem? Alguém veio? 5:30 da tarde, aquela chuvarada. Eu tentei vir, mas fiquei preso no caminho. O trânsito não permitiu que eu chegasse a tempo. Todo domingo, às 17h30, grupo de estudos da obra Nosso Lar, em forma de radionovela. E Mateus diz que é durante os grupos de estudos que as equipes espirituais vêm fazer o trabalho de cura, seja a cura física, emocional, mental, espiritual. Enquanto nós estamos aqui agora, as equipes da medicina espiritual estão atuando. O nosso José Maróculo deve estar acompanhando a palestra à distância. A gente vai falar lá no Fé, na Rua Paraná, Fé e Caridade. A gente vê a equipe lá dos amigos espirituais obrando, trabalhando. No grupo de estudos, enquanto você abre a cabeça, presta atenção, fala, concorda, discorda, os amigos espirituais estão mexendo no seu campo magnético, arrumando, organizando, equilibrando as suas funções diversas, curando, não a unha encravada, não o cravo na sola do pé, porque isso é para a medicina da terra, mas ajudando você na reeducação pessoal, a ser aquele homem, aquela mulher livre de bons costumes, a ser aquela criatura que está lapidando-se de pedra bruta em pedra talhada, em pedra trabalhada. Vamos pensar nisso. Assim, nós convidamos vocês a nos acompanharem na nossa jornada de segunda a domingo. Segunda-feira, 14 horas, grupo de estudos, pode colocar aqui, da obra do Livro dos Espíritos, das 14 às 15 horas. Ana, segunda-feira está tendo aquela reunião pré e aquela depois também ou não? Que tem na terça do Jeep? Ainda não. Terça-feira, 14 horas, grupo de estudos da obra de André Luiz. Que livro está estudando? Quem sabe? Hein? Domínios da mediunidade. Agora, quem quiser chegar meia hora mais cedo, tem um Jeep antes. O que é Jeep? Será que é Jeep Willys? Será que é Jeep? Não. Jeep Toyota? Não. Jeep é grupo de espíritas, pelo menos 5. E quem tiver tempo para ficar depois, fica mais meia hora, que depois tem outro grupo de estudos, pelo menos 5. Quarta-feira, às 20 horas, terceiro andar, grupo de estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Também na quarta-feira, às 20 horas, grupo de estudos da obra de Emmanuel. Na quarta-feira à noite, grupo de estudo das obras de André Luiz.
Na quarta-feira à noite, outro grupo de André Luiz, cada grupo estudando um livro diferente. Na quarta-feira, grupo de estudos, temas diversos. Na quarta-feira, grupo de estudos Joana de Ângeles. Na quarta-feira, grupo de estudos da Revista Espírita, estudando mês a mês. Sua reunião acabou? É uma dessas duas aqui do André Luiz? Ah, tá ok. Vamos para sexta-feira? Sexta-feira, 20 horas, grupo de estudos da O Filomeno de Miranda. Grupo de estudos básicos de Espiritismo. Sexta-feira, 20 horas, grupo das obras básicas. Sexta-feira, 20 horas, grupo de estudo das obras de André Luiz. Sexta-feira, grupo de estudos do livro Educação de Sentimentos, que é uma obra extraordinária do nosso amigo Jason, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Sábado, 15 horas, grupo de estudos do reforço nutricional, lá embaixo na cozinha. Enquanto a comida fica no ponto, o pessoal senta e estuda. Sábado, 17 horas, grupo de estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Sábado, às 17 horas, grupo de estudo das obras de André Luiz. Sábado, às 17 horas, grupo de estudo das obras básicas. Grupo de estudos às 18 horas do ESD, Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita. E no domingo, 7 horas e 30 minutos, grupo de estudos do Nosso Lar. Assim, se você quer participar desse momento de libertação, se você quer tirar os fantasmas, se você quer melhorar daqueles quadros de medo, fobia, pânico, bipolaridade, seja o que for, um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda que estão sendo estudados, se não me engano, na sexta e na quarta, é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Nem todo doente psiquiátrico é só psiquiatria. É necessário a contraparte do estudo espírita. Nem toda pessoa com problemas obsessivos é só obsessão. Precisam muitos do concurso do profissional de saúde. O Espiritismo é a doutrina do bom senso, não é? Vem para o meu centro que você vai ser salvo. O meu Deus é mais forte do que o Deus do grupo do Marocos. Não tem disso. As casas espíritas não são concorrentes umas das outras. Somos um feixe de varas que unidos vão proporcionar a você, a mim, a todos nós, a oportunidade de uma cura em cima da tempestade que nós alimentamos dentro de nós. Por isso, volto a dizer, por que estudar Espiritismo? Para que eu possa me libertar dos monstros que eu ainda alimento, da inveja, da raiva, do ódio, do ciúme, das brigas com Deus. Amanhã é dia de reunião dos entes queridos, a quantidade de gente que chega aqui brigado com Deus. Deus não podia ter feito aquilo comigo. Levou mamãe, levou papai, levou minha filha, levou meu amor, levou meu afeto. Deus não fez isso com você. Só morre corpo que está vivo. Pensa nisso. Seu corpo, por mais hidratante que você passa, por mais estica, por mais que fica na banheira de formol, vai chegar o dia em que a decomposição cadavérica vai te visitar, meu querido. Então, passa a mão e diga, graças a Deus. Ah, mas dá 1 quilo a mais do que eu queria, ou 10, não importa. Vamos malhar que enxuga. Ah, mas eu estou magro demais. Toma lá o remédio tal, X, Y, muda a alimentação, mastiga mais os alimentos. Tem como melhorar. É pensando nisso. E é por causa disso que nós estamos convidando. E pedimos agora, salvo aqueles que estão com desodorante vencido e os que estão com bursite, reumatismo, quem aqui ainda não frequenta um grupo de estudos? Levanta as mãos. Uma mão só. Olha aí, minha gente. Se tiverem que optar, a partir de hoje, em vir num grupo de estudos ou numa reunião pública, busquemos a formação, não apenas a informação. Vamos trazer as crianças, os jovens, para a aula de evangelização. Primeira vez que a mulher pisa na FEAC que é serviço. Será que é perturbada? Será que é louca? Será que é fanática? Não. Sabe que o tempo dela nesse corpo está em contagem regressiva.
E se ela deixar para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, assinar a carteira dela com Jesus Cristo, ela vai estar perdendo tempo. No Espiritismo, estamos abrindo a nossa consciência. Por isso, agradeçamos ao Cândido Francisco Xavier os 90 anos dedicados naquele corpo frágil ao trabalho com Jesus. Vamos assistir o filme, sim, mas vamos ler os mais de 400 livros. Vocês viram aí quantos? Vamos agradecer a este Allan Kardec, a todos os irmãos e irmãs que deram ou estão dando a sua vida ou da sua vida para que o movimento espírita seja uniforme e possa ser cada vez mais o nosso porto seguro. Vamos assumir com o nosso sentimento, vamos assumir com a nossa razão o compromisso de, a partir de hoje, quem já participa de um grupo de estudos, participar de 2. Quem já participa de 2, quem sabe participar de 3. E quem ainda não participa de nenhum, cria juízo. É a sua felicidade, é a sua libertação. Desce e conversa com a Ana na livraria. Conversa com as meninas lá embaixo no Clube do Livro. Conversa. Cadê o livro do Clube do Livro, Ana? Não trouxeram para mim. Já tem um aqui, pode deixar. Não é isso? Olha aqui, gente. Anuário Espírita. Anuário Espírita. Novinho. 1/3 do preço pelo Clube do Livro. É isso. Quem quiser, a Ana comprou alguns mais, pode pegar lá embaixo. Lançamento da Joana de Ângeles. Vai ser entregue no próximo mês ou no próximo mês. Como é que é o livro? O que da depressão? Está aqui dentro. Abre para mim aí, Fernando, fazendo um favor. Está aqui dentro. Vencendo a depressão. Agora vai abrir. Ele é chato, né? Esse é um perigo. Olha aqui. Não, Ana. É vitória. Vitória sobre a depressão. Foi lançado na Bahia. Nós cutucamos a Leal, primeiro centro que recebeu vitória sobre a depressão. Antes de sair na internet, nós já compramos o Clube do Livro. Nós é nós, né? O resto é o resto, né? Esse povo não brinca em serviço, não. Está aqui, ó. Vitória sobre a depressão, da nossa querida Joana de Ângeles. A casa é de vocês. Venham estudar Espiritismo. Vamos pegar a mensagem que recebemos na noite de hoje? Reunião de entes queridos. Saiu com um equívoco, já que homem não erra. Equívoco. 5 de abril. 5 de abril é hoje. Mas está escrito aí na frente, terça-feira às 18 horas. Então é amanhã. Reunião de entes queridos para pessoas que passaram pela morte de parentes e amigos. Reunião de valorização da vida do GVV, dias 13 e 27 às 18h30. Reunião de saúde e autoconhecimento, dia 20. Reunião do Corujão. Eu disse que há alguns meses não seria na terceira. Por causa do congresso em Brasília e tudo mais, vai ser dia 23, na quarta semana, porque o mês começou com uma quinta-feira. Muito bem. Amanhã, então, reunião dos entes queridos. Dia 8, quinta-feira, reunião pública. Quem vai falar é a Nelma, Opção pelo Bem. Observação, a Nelma neta, viu que a Nelma avó está com mais de 90. Dia 10, expositor Laércio, do Centro Espírita Nosso Lar e do Jedi. Sábado, o tema é Amor, Imbatível Amor. O Corujão, já falei. Domingo, dia 11, campanha do quilo. Horário, 9h45. Local, no bairro Bandeirantes, na Praça da Igreja. O Clube do Livro está entregando o anuário e o pessoal da cozinha pedindo para avisar que hoje tem bolo, biscoito com a equipe. E estamos precisando de advogados para o trabalho de quarta-feira. Quem puder ajudar no trabalho de auxiliar as assistidas da casa com várias pendências que precisam de acompanhamento, quem puder, procura a Raquel, procura a Andréia lá atrás, ok? Procura a Ana Lúcia, né? Que um dos companheiros da casa, o nosso amigo doutor Leandro, vai fazer contato.
Os dentistas que trabalham quarta-feira à tarde estão precisando de um voluntário para trabalhar como secretário odontológico. Não é para extrair dente, é só para segurar o buticão. Não é necessário experiência, só boa vontade e comprometimento. Procurar Denise na biblioteca, não é isso? Então estão aí os avisos ao longo da semana. Hein? Congresso, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Que dia que é? 16, 17, 18. Entra naquele site que o Marquinhos mostrou ali, está o programa, tudo liberado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A TV SEI não cobra nada pela transmissão. Eu cobro $500 para cada pessoa pela informação. Coisa simples, né? Então, meus queridos, nós vamos apagar a luz, passar para a segunda parte. As pessoas que forem tomar passe, por gentileza, permaneçam sentadas. Pode guardar para nós, fazendo um favor. Fica um negócio lá. Quem não for, pode pegar seu livro. Quem não for tomar passe, aguarde alguns instantes. Desencarnaram hoje cerca de 70 mil pessoas e eu garanto que a sua prece vai ser muito importante para ajudá-los. Quem está com criança pequena no colo pode furar fila. Quem está com criança pequena na barriga também. Tem gente aí com gêmeos, tem gente com trigêmeos. Vamos orar. E vibrar na continuidade dos trabalhos com silêncio e oração. Quer apagar a luz para nós, fazendo um favor, seu irmão? Lembrando que o atendimento fraterno está acontecendo terça e quarta-feira, das 14 às 16 horas. Segunda e terça-feira, desculpa. Quarta e sexta-feira, das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas. E no sábado, das 17 às 19 horas. Quem quiser participar, é necessário agendar lá embaixo com a Cândida ou com a... Como é que chama a outra? Neuza. Ou então pode vir no dia, mas se tiver todos os lugares vagos, não tem como encaixar. Continuamos, Jesus, agradecendo a oportunidade de começarmos a segunda-feira contigo, com Kardec, com este Deus de amor e bondade. Registrando a presença de tantos amigos encarnados e desencarnados, que nos brindam com as suas melhores energias, neste clima de paz, de tranquilidade, de fé raciocinada. Permita que os bons espíritos possam, lendo os nossos pensamentos, visitar as pessoas pelas quais vibrarmos a partir deste momento, encarnadas ou desencarnadas, assim como também os nomes anotados nos papéis na recepção, assim como também aqueles companheiros que estão ligados a nós pelo pensamento, aqueles companheiros que estão ligados a nós pelos canais da internet, que possam ser visitados nos seus lares, recebendo energias de paz e de proteção. Ampara o nosso irmão José Marocla, a nossa irmã Terezinha de Castro, o nosso irmão Osmir, o nosso irmão Eduardo em Astolfo Dutra. Ampara e proteja a todos aqueles que nos ajudam e protegem, como também, principalmente, aqueles que, por maldade ou por ignorância, buscam obstar o nosso progresso. Em teu nome, Jesus, contando com silêncio e a oração de todos, passamos para a segunda parte dos trabalhos da noite. Esteja e permaneça conosco, que assim seja. O CD que está tocando hoje, se alguém tiver interesse em adquirir, é novo na casa. É só depois falar com a Ana. São músicas mediúnicas do Espírito Crisóstomos.